Oi, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. A gente vai enviar junto com esse vídeo aqui explicativo, um vídeo que eu fiz aqui em casa com meu filho, mostrando um tipo de atividade que nós fazemos muito na escola, principalmente em salas de alfabetização, que é de nomear os objetos que tem lá. Por exemplo, na escola, janela, cortina, prateleira, livros, lousa. E nesse tipo de atividade, a gente vai fazendo comparações, vai fazendo a quantificação, o som, né? Vai trabalhando muitas coisas com cada palavra, né? Vai desenvolvendo muitas atividades ao longo do ano, ao longo do tempo, né? E nesse vídeo eu fiz para dar uma amostra para vocês de como a gente tem que falar, fazer, né? E é só uma pequena amostra mesmo, porque a gente aprende muitas coisas com esse tipo de atividade, né? As crianças aprendem muita coisa com isso. Então, nele eu fui colocando algumas habilidades que as crianças vão aprendendo, e tem muitas mais, mas eu identifiquei algumas lá no vídeo, que é a participação, quando a criança participa fazendo atividade, pensando na palavra junto, e você vai lá escrever e ela recorta junto, e ela cola, e vai fazendo esse tipo de atividade, né? Que daí eu vou citar lá a interação também, interagindo com o adulto, interagindo com uma outra criança um pouco mais velha ou com criança da idade dela também, ou mais nova. A interação entre as outras pessoas, tudo isso é bastante importante. A criança vai aprendendo a falar melhor as palavras, né? A soletrar, a reconhecer letras. É, a gente trabalha com organização. Num trecho lá, eu tenho vários porta-retratos assim na parede, e ele vai vendo, primeiro é a mãe, depois é o pai, depois ele foi indo numa sequência e foi organizando também aquilo ali, né? Também ele, uma hora lá na geladeira, ele ficou assim, aqui é geladeira que está escrito. Ele não sabe mesmo ler e escrever, né? Mas ele foi mostrar para a irmã que ele sabia que ali era a geladeira. Uma das atividades, da importância desse tipo de atividade é também que muitas crianças no começo do processo de alfabetização confundem números e letras. Então, quando vocês trabalham ali só com letras, a criança começa a perceber, opa, aqui não encaixa número, não é número que a gente não usa para escrever palavra, a gente não usa número, já é um tipo de diferenciação. Ou quando ela é muito menorzinha, se a gente pedir para escrever geladeira mesmo, ela vai desenhar talvez um formato retangular ou fazer vários rabiscos e dizer que ali é geladeira. Isso também faz parte do processo de alfabetização, que tem várias fases, né? Até essa criança estar pronta para ler e escrever. E por que eu coloquei o letramento também? Que o letramento está envolvido aí no meio de tudo isso. A alfabetização é isso, é o reconhecimento, né, das letras, como que a gente se comunica, né, por meio da escrita e da leitura, além da oralidade. O letramento já vai encaixando outras coisas, né? Para que serve aquilo? Por que essa comunicação é importante? Qual tipos de texto? Trabalha muito com a interpretação, né? Então, o letramento vai muito além e vai permeando todas as atividades de alfabetização que a gente vai fazendo, né? Essa criança começa a ter que, num primeiro momento, entender e falar melhor, se comunicar oralmente assim melhor e compreender o que está sendo dito antes de escrever um bom texto, né? Por isso que a gente, com crianças menores, preza muito pela comunicação, rodas de conversa, a brincadeira, em tudo ali está interagindo, se comunicando e aprendendo. Tudo para embasar esse processo aí de alfabetização que a gente considera super importante, né? E depois vem a compreensão. Quando a criança começa a perceber assim, então não é desenho que eu tenho que fazer para escrever. Então tem que usar só letra, não usar número. Mesa, é M com E, não é uma letra sozinha. Então se eu for escrever, a mesa é grande, então são várias palavras juntas, que é uma união também de várias letras. Tem espaçamento entre as palavras. Se eu for escrever um texto, aí eu tenho que ter uma organização muito maior, né? E quando ela compreende tudo isso, ela tá já então alfabetizada e letrada, que é o que a gente fala. Quando ela também compreende tudo o que ela lê e o que ela escreve, quando ela consegue comunicar bem o que ela quer.
né, por meio da escrita. E aí, a gente, lá naquele vídeo, eu trouxe a questão também das crianças que já estão um pouco mais avançadas. Ah, a minha já sabe ler, já começou, mas ainda tem muitos erros. Dá para adaptar essa atividade fazendo assim, ó, a criança pega, ela escreve as palavras ao invés do adulto escrever. Ela escreve e você vai corrigindo, ver será que é aquele jeito mesmo que escreve? Nesse momento é importante que essa palavra seja escrita corretamente, porque ela vai ficar um tempo colada lá, servindo mesmo de um recurso visual para essa criança, né? Saber como que se escreve o nome daquele objeto. Então tem que estar certo. Nesse momento a gente não quer que a criança escreva do jeito dela, porque na alfabetização, nós professores sempre fazemos com que as crianças escrevam do jeito dela, o jeito que ela está pensando. Não adianta o adulto ficar falando para ela, põe o A, põe o B, põe o C. Ela não está pensando para fazer do jeito dela. Ela precisa pensar, fazer da forma dela. E mesmo que esteja errado para muitos olhos que não conhecem, não estudaram esse processo, aquilo ali é importante, é uma fase importantíssima. Essa criança sabe muita coisa, mesmo ela tendo escrito errado, ela sabe já muita coisa. Por exemplo, que não é desenho, por exemplo, que não tem número ali naquele meio, por exemplo, que não é qualquer letra que eu coloco, é letra mesa, a criança vai lá e coloca só o E, ela já percebeu que tem um E ali, então ela já sabe muitas coisas, e nós professores temos que observar isso, como essa criança está pensando, para ir tentando fazer atividades para ele ir avançando nesse processo. Não é tão simples, né? Mas a gente precisa mesmo que a criança faça do jeito dela. O erro é importante, o erro serve para o aprendizado. Ele não pode ser descartado, ele não pode ser menosprezado, né? Ele não pode ser desvalorizado e servir como punição, mas o erro serve para o aprendizado, tá? E aí, a gente também pensa na questão mesmo da formação, o som de cada letra, a palavra, a formação da palavra, a formação da frase, aquilo que eu já comentei com vocês, né? Então, quando as crianças forem maiores e já estiverem alfabetizadas, dá para fazer com que ela então escreva uma frase sobre geladeira. E aí você vai observar se ela está colocando espaço entre as palavras certinho, se ela está colocando pontuação, né? Tem outras questões ali para ir trabalhando. Ou, por exemplo, que ela invente que a geladeira não é geladeira. Ela escreva alguma coisa, algum texto, colocando que a geladeira tem outra função. Ela cria uma forma de usar diferente desse objeto. Ou então escrever um texto onde os objetos são personagens. Como a gente lembra lá da história da Bela e a Fera, quando os objetos criam vida e falam, então se eles criassem também um pequeno texto onde os objetos são os personagens dessa história, né? Então dá para ampliar e fazer esse tipo de atividade. É interessante também vocês fazerem comparação entre as palavras, né? No decorrer do tempo em que as palavras estiverem coladas aí na parede, vocês continuarem utilizando, lendo com eles, contando a quantidade de letras. Por exemplo, televisão aqui em casa, a minha filha chama Thaís, olha só, começa com a mesma letra, fazendo essas comparações. Quando aparecer uma palavra nova e ver se, será que alguma começa igual ou termina com a mesma letra? Sempre conversando sobre essas palavras. Deixa lá coladinho, mas vez ou outra vocês conversam sobre o que está escrito ali, tá? Pede para a criança ler, né, também. E aí, sem esquecer de um outro tipo de atividade que é, depois de um tempo disso feito, colado, vocês trabalhando, sempre lendo com eles essas letras, essas palavras, aí vocês tentarem tira tudo da parede de escola, tira a fita e coloca tudo junto para a criança de novo ir lá fazer a colagem na parede, né? Você pode fazer quando tiver tudo junto, vai lendo palavra por palavra, falando um pouquinho com eles e aí depois eles vão colando de novo nos objetos de casa. Vocês vão perceber que muitos já saberão onde é a palavra correta de cada objeto, né, para colar ali. A gente espera que vocês gostem de fazer, espera que vocês façam, né? É uma coisa simples e que dá muito resultado quando bem feito, sabe? E aí a gente espera que vocês enviem vídeos, fotos, se puderem, tá bom? Então, fiquem bem, tchau, tchau, a gente se vê.